Graças a Deus estamos reunidos, mais uma vez, como igreja. E aprove o Senhor nesta noite, dar-nos a oportunidade de ouvir uma palavra, que muitos outros poderiam ouvir, e talvez ouvirão, através das gravações, mas graças a Deus nós estamos aqui. E nessa noite, eu quero colocar para os irmãos muitas verdades da palavra de Deus, e que muitas das vezes nós passamos por dificuldades, ou por ler a palavra e esquecer aquilo que lemos, ou no momento da luta, da dificuldade, nós esquecemos o que a palavra de Deus diz. E a palavra de Deus é o próprio Deus falando conosco. E nós sabemos que neste mundo nós temos um grande adversário, nós temos um grande destruidor, e temos também um grande tentador, que é o diabo, Satanás. Ele é o perseguidor, tenha consciência disso. Ele é o perseguidor daqueles que servem ao Senhor. Mas a palavra dessa noite que eu quero trazer para os irmãos é o perseguidor e a sua derrota. O perseguidor e a sua derrota. Abramos a palavra do Senhor lá em Apocalipse 12, de 7 a 10, apenas uma introdução, vou ler esses versículos que me chamou a atenção, mas eu quero me ater mais no versículo 11, 12 e o versículo 17 do mesmo capítulo. Este livro que o Senhor deu ao irmão João na ilha de Pátimos, quando ele estava preso, por causa do Evangelho, por causa do testemunho, por causa da verdade. E a palavra do Senhor nos diz assim: houve peleja no céu, Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão, também pelejaram o dragão e seus anjos, todavia não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles. Houve uma batalha no céu, e nós sabemos pela história da Bíblia, nos traz que este inimigo foi lançado aqui na terra. Ele perdeu a batalha no céu, ao vir à terra, ele continua a sua batalha contra aqueles que conhecem o Senhor, que servem ao Senhor. E o versículo 9 diz: e foi expulso o grande dragão, a antiga serpente que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Sim, foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. Então ouvi grande voz do céu proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Amém? E o versículo 11 diz assim: eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro. Prestemos atenção, irmãos. A palavra nos garante que o sangue de Jesus está sobre as nossas vidas. É este sangue que nos purifica de todos os nossos pecados. Por isso devemos confessar as nossas falhas ao Senhor. E está dizendo: eles, pois, o venceram. Não é que vai vencer, não. Você não vai vencer. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro, e por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte. Aqueles irmãos lá no início da igreja que morreram
crucificados, cerrados, outros cerrados, mortos por leões, eles não perderam a batalha não, eles ali que estavam sendo vitoriosos. E a palavra de Deus diz: o mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. O derradeiro golpe atingiu Satanás quando o Cordeiro de Deus, Jesus Cristo, derramou seu sangue pelos nossos pecados, lá na cruz do Calvário. A vitória espiritual é algo em que entramos. Jesus Cristo já ganhou a vitória através de sua morte e ressurreição. Olha, nós como cristãos cremos nisso. Conduza a batalha espiritual com base no sangue derramado de Jesus e através da declaração que Ele morreu por seus pecados e ressuscitou para a sua justificação. Ame a Jesus mais do que sua própria vida. Amém? Os irmãos ouviram o que a palavra nos diz? Irmãos, ao enfrentarmos a batalha contra Satanás, não devemos temê-la. Quem é que não passa por batalhas nesse mundo? Batalhas espirituais. Muitas maneiras. E o texto nos adverte que não devemos temê-la, ou tentar fugir dela, mas servir lealmente a Cristo, que é o único que poderá nos fazer trazer a vitória. Amém? Num texto do Novo Testamento, Romanos, no capítulo 8, do versículo 31 a 39, eu ia apenas ler o 34 a 39, mas recorrendo, eu peguei o texto de 31 a 39. Irmãos, esse texto tem 5 perguntas. Você que abriu a Bíblia aí pode acompanhar ou ouvir, né? 5 perguntas sem respostas, né? Respostas designadas a dar aos crentes uma profunda garantia de segurança. O texto diz assim: que diremos, pois, à vista destas coisas? Que coisas? Você sabe, eu sei, cada um de nós que estamos aqui sabemos disso. As nossas lutas, nossas dificuldades. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? É a palavra, irmãos. Não podemos esquecer disto no momento da batalha. Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Outra pergunta: quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? Quem? Nem Satanás. É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus, que morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? O irmão Paulo está dizendo isso aqui, que ele teve experiência disso. Irmãos já tiveram experiência diante do mundo. Nós sabemos que ao redor do mundo, dar testemunho de Jesus, na sua verdade da palavra, é perseguido, às vezes morto, preso. Há lugares assim no mundo. Graças a Deus que nós temos liberdade aqui. Mas nada disto, aqueles que enfrentam isso sabem que já são vencedores no Senhor, que já venceram, independente que eles venham perder a vida por amor ao Senhor. Como está escrito: por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matadouro.
Em todas estas coisas, porém, somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura. Ô irmãos, a palavra está nos dizendo, fala para mim, falou para mim, está falando, continua falando conosco. Nada nos separará, poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Podemos enfrentar perseguições, enfermidades, prisões e morte, e pensar que o Senhor nos abandonou. Isso pode acontecer, nós somos humanos, temos nossos momentos de limitações, mas não devemos esquecer da palavra de Deus de maneira nenhuma, independente de qualquer coisa, que o Senhor não nos abandonou. Paulo afirmou que é impossível ser separado de Cristo. Nós o que encontramos com Ele, fizemos um com Ele, e Ele habita em nós, nada pode separar isto, de maneira nenhuma. A morte dele por nós é a prova do seu invencível amor. No contexto do versículo 38 que nós lemos, principados ou potestades são seres invisíveis do mal, Satanás e seus demônios. Efésios 6,12 diz assim: porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne. Quantas vezes já lemos este versículo? Quantas vezes, como igreja, no dia a dia, ao ler a palavra? Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestes. Irmãos, mesmo nesta reunião, aqui em reunião, podemos ter lutas espirituais. Talvez uma pessoa querendo ter um contato maior com o Senhor, uma intimidade maior com o Senhor, ele tem luta. Quantas vezes já vi testemunho de pessoas querendo vir à frente de uma reunião, e ele sentir preso no chão, ou ele não tem força de poder dar o passo. O que o prendia? Mas alguém chegou do lado dele, o ajudou, e o foi com ele à frente, ele tornou-se uma bênção. Há impedimentos, porque o inimigo sabe que qualquer pessoa, qualquer um que estar em Cristo, ele é um vitorioso. Em Cristo ele já é um vitorioso. Em um combate 1 a 1, temos que engajar ativamente. Em Cristo tornamo-nos mais do que vencedores. Seu amor nos protege do poder das trevas. O amor de Deus em Cristo Jesus. Cristo nos amou, essa é a prova. Ele morreu por mim numa cruz. Aquele versículo de João 3,16 nós conhecemos. A Bíblia está tudo ali. Nós conhecemos, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Que palavra é de tal? Nós não entendemos. Talvez tenhamos que passar por algumas dificuldades para começar a entender esse tal maneira, na hora que vem o livramento do Senhor, que deu o seu próprio Filho para morrer por nós, né? Pela humanidade, devemos reconhecer isso, né? Em Cristo tornamos mais do que vencedores. Seu amor nos protege do poder das trevas em todos os momentos da vida cristã. Temos lutas, tenho certeza plena. Algum irmão teve luta de vir à reunião hoje. Outros, não dá para entender.
Não dá para entender. Porque o inimigo sabe, irmão, que todas as vezes que nós nos reunimos, nós somos abençoados. Eu sou abençoado em cada reunião. Não é reunião só do corpo que está aqui reunido como igreja, não. Eu sou abençoado quando eu estou sozinho na minha meditação, na família reunida, no momento de oração. E nós muitas das vezes negligenciamos esse toque de Deus. Esquecemos que o Senhor quer cada dia nos tocar, nos mostrar. Eu lembro-me, hoje, 2 de outubro, foi a segunda reunião que eu participei na casa do irmão Norival Cardoso. A segunda reunião, dia 25 do mês, domingo passado foi a primeira reunião. Quando eu cheguei ali, vi os irmãos reunidos. E o Senhor tem nos abençoado, o Senhor tem nos guardado. Sejamos os remanescentes da verdade do Senhor, daquilo que o Senhor tem nos dado. Porque devemos buscar no nosso entendimento a vontade absoluta de Deus que está na sua palavra. E muitas das vezes negligenciamos a verdade absoluta de Deus e nos contentamos com verdades relativas que os homens falam. O Senhor queria muito mais nos abençoar, nos dar vitória em muitas coisas, mas nós trocamos, muitas das vezes, a bênção de Deus por bugalhos. O versículo 12 do livro de Revelações, diz assim: por isso, festejai os céus, e vós os que neles habitais. É festa, irmãos. Quando nos reunimos para louvar o Senhor, é festa, é alegria. Lembro-me das pessoas que iam lá para o chamado templo em Jerusalém, de ano em ano, pelas estradas. O salmista diz, todos cantavam alegre, vamos à casa do Senhor. Esse é o privilégio, Nós hoje somos casa de Deus, alegria permanente. O Espírito habita em nós. Eu não vou à casa de Deus, eu não vou ao templo de Deus. Eu sou o templo, eu sou a casa. Nós viemos aqui para a reunião da igreja, e que o Senhor seja glorificado através de nós. Cada um de nós, é isso que o Senhor quer. Por isso festejai os céus e vós que neles habitais. Ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Olha, o irmão João, há 2000 e tantos anos atrás, escreveu isso aqui para nós. Há vários séculos. E o inimigo já sabia que pouco tempo lhe resta, já passou 2000 anos. Mas nós vivemos nesse tempo. Os irmãos, a igreja lá no Novo Testamento, eles viviam como se o Senhor viesse no outro dia. E assim também devemos viver esta vida. A palavra de Deus diz: o diabo já começou a estabelecer sua perseguição, porque sabe que tempo pouco lhe resta. Estamos vivendo nos últimos dias, e o trabalho de Satanás tornou-se mais intenso. Nós temos dúvida disso? Pela iniquidade que se multiplica, pelo amor que se esfria, governos e nações entrando em outro país, matando vidas por causa de casa, por causa de terra. Quem está por trás disso? É o destruidor. São emissários do inimigo, para não trazer paz. Uma das razões pelas quais Deus permite que Satanás faça o seu trabalho maligno e traga as tentações, é porque aqueles que fingem ser seguidores de Cristo serão extirpados do grupo dos verdadeiros crentes. A palavra de Deus diz que a semente é colocada numa peneira, e a semente, não é assim? O que sai fora? É a palha. É a palha. O Senhor peneira. A derrota do diabo causa regozijo entre o povo de Deus, mas desgraça, ai, entre o povo do mundo. Aqui em Apocalipse tem lá 7 ais, uma boa palavra também.
Observe a intensificação das obras malignas. Você tem observado isso? Antes, uma malignidade ou uma palavra maldita era escrita em papéis. O correio levava. Hoje, o que é dito na China, com poucos segundos você recebe no seu celular. Antes, uma heresia era levada por papel escrito, ou por palavra de alguém usado pelo inimigo para trazer distorção da palavra. Hoje, corre nos meios sociais. E devemos ter discernimento. Nem tudo que nós ouvimos devemos dar crédito. Se você tem dúvida, fica com a palavra de Deus. Não ouça qualquer palavra que venha. Olha a vida dele primeiro. Talvez o ímpio pode trazer uma palavra de Deus para você, que Deus fala de muitas maneiras, mas ele é um ímpio. Temos discernimento. Observe a intensificação das obras malignas do diabo, à medida que o século progride, e o adversário sabe que tem pouco tempo. Satanás está desesperadamente tentando recrutar o maior número possível de forças inimigas para essa batalha final. E nós sabemos que após que a igreja for arrebatada, a grande tribulação virá, e haverá o milênio de Deus ainda dando oportunidade para aqueles que ficarem aqui. Vão pagar com a própria vida para poderem serem salvos. E nós sabemos que lá no final o inimigo vai arrebatar no mundo ainda ímpios para atacar o exército de Deus. E ele não fica satisfeito. Mesmo de preso por 1000 anos será solto. Ele ainda conseguirá enganar pessoas no mundo. Deus provando que a iniquidade não é por causa do coração do ser humano. O nosso coração é mau. Porque quando o pecado entrou no mundo, nós somos contaminados pelo mal. E ele só é extirpado pelo sangue de Jesus na nossa vida, pelo perdão dele. Amém? E o versículo 17 diz assim: irou-se o dragão. Irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com os restantes de sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus, e se pôs em pé sobre a areia do mar. Os que guardam os mandamentos de Deus. A palavra de Deus eu tenho que guardar no meu coração. Como diz o texto, guarda a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. É o escudo, é a espada, é a palavra de Deus. Então nós vemos, irmãos, aqui o texto: guarda os mandamentos. Existe uma denominação, existe entre nós, que eles falam que são a igreja verdadeira porque guarda os mandamentos. Pega esse versículo separado para provar a pessoa que só eles são os verdadeiros. Você vai crer nisso? De maneira, verdadeiros são todos quantos aqueles que creem em Jesus, é a igreja do Senhor, em cada localidade, e dá testemunho da unidade. Enquanto a mulher que nós lemos aqui, 12:1, no versículo 12:1 traz alguma resposta e diz assim: viu-se grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida de sol, com a lua debaixo dos pés, e uma coroa de 12 estrelas na cabeça. Essa mulher representa Israel e os judeus fiéis, simboliza o povo de Deus. Ela simboliza o povo de Deus. E a criança, no versículo 12:5, diz assim: nasceu-lhe, pois, um filho varão, que há de reger todas as nações com cetro de ferro, e o seu filho foi arrebatado para Deus até o seu trono. Essa criança representa Cristo aqui, o filho que foi enviado para reger, literalmente para pastorear, com cetro de ferro, não um símbolo de firmeza, mas não de tirania, mas de cuidar de nós como igreja neste mundo.
Salmo 2, 6, 9, né? Diz assim, 6 a 9. Interessante, Deus está falando no versículo 6. Olha o que ele está dizendo: eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Qual é o rei que Deus quer dizer? Jesus. É Jesus. E no versículo 7 e 9, né? Aí nós vemos a entronização deste rei. Ele diz assim: proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me, eu te darei as nações por herança, e as extremidades da terra por sua possessão. Com vara de ferro as regerás, e as despedaçarás como vaso de oleiro. Todo o acontecimento da revelação de Jesus Cristo é sintetizado aqui entre o seu nascimento e a sua entronização, que ele era o Filho de Deus. Olha como a Bíblia, né? Olha como a Bíblia, ela no seu contexto nos faz, né, nos alegrar nas verdades da palavra de Deus. A gente lembra, por exemplo, lá de Gênesis 3,15, da semente da mulher nasceria um que pisaria a cabeça da serpente. Lá já Satanás já estava sendo derrotado, já era um derrotado, mesmo ele lançado dos céus, já na terra, atrás de Adão e Eva, fazendo eles pecar. Certa vez, numa cidade chamada Caratinga, eu era garoto, jovem, eu fui num hospital. Interessante que no pátio do hospital existe uma imagem de uma chamada santa, e uma cobra debaixo do pé dela, com o pé em cima da cabeça da cobra. Naquela época eu não entendi aquilo, né? Mas não esqueci. Depois que eu comecei a conhecer a Bíblia, olha que distorção da verdade. Quem pisa a cabeça da serpente? Quem pisou? É Jesus. Não é uma mulher nascida de outra mulher, né? Salva por este filho. Nós vemos como o engano passa, né? Para muitos ali é uma pura verdade, não tem conhecimento da Bíblia. Por isso que precisamos meditar na palavra do Senhor. Aí depois que eu fui entender, então nós vemos que ele era o Filho de Deus, Jesus. O irmão Paulo nos diz que estamos em uma batalha espiritual. Efésios 6, 10 a 13. Diz assim: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Não é uma advertência para cada um de nós aqui? Revestivos de toda a armadura. É eu só que tenho que revestir? É a igreja. É cada um de nós aqui temos a responsabilidade disso, de buscar este revestimento no Senhor. Revestivos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Revestir de toda a armadura de Deus. Ah, não, eu só vou usar só a espada. Não, eu vou usar somente a fé. Ah, a fé me cobre de tudo. Não, é toda a armadura de Deus, aquilo que Deus nos dá. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. O dia mau, quando vier, eu tenho que estar revestido. Revestido, irmão. E depois de ter desvencido tudo, o que acontece? Eu vou sentar, vou dormir, vou esquecer. Permanecer inabaláveis. Enquanto estivermos aqui neste mundo, nós vamos ter batalhas. Talvez batalha pode ser depois dessa reunião.
Amanhã nós temos que estar pronto com isso, e sabendo que em Cristo somos mais do que vencedores, porque nós já lemos da palavra. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade, e vestindo-vos da couraça da justiça. Isso aqui dá uma palavra, né? Cada significado desse. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando, né, sempre o escudo da fé, da qual podereis apagar todos os dados inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação, e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Pensamento nenhum entra na nossa mente, irmãos, através do capacete. O Senhor me salvou, eu sou servo dele, sou filho de Deus, fui remido, fui salvo. É a proteção que o Senhor nos dá. Esteja pronto para o combate espiritual. Reconheça que seus inimigos demoníacos estão por trás de muito daquilo que acontece para prejudicá-lo. Tenhamos discernimento. Não é contra o sangue e a carne. Como igreja, temos que discernir entre a batalha espiritual e outras dificuldades sociais, pessoais e individuais. Às vezes minha luta com um irmão, eu tenho que discernir isto. Minha luta social, tem que discernir isso. Que por trás dessa luta social, desse problema que eu estou tendo com o irmão, existe uma outra força que está levando a fazer isso. É isso que temos que discernir. Estamos lutando, irmãos, né? Diz aqui, crentes individuais e grupos tornam-se muito facilmente desviados, né? Lutando com adversários humanos, ao invés de lutar através da oração contra o poder invisível do inferno. Irmãos, nós falamos muito em oração, né? Vamos à reunião de oração, temos oração em nossa casa. A oração é diária, é constante. As reuniões são abençoadíssimas. Onde nós estamos, sabendo que o Senhor está presente, e que Ele ouve as nossas orações. A oração vai muito mais além do momento que nós estamos. Quem é que ora, por exemplo, um jovem que está com 20 anos, que ele ore a Deus: Senhor, abençoa quando eu tiver 73 anos. Abençoa a minha visão lá, Senhor, quando eu tiver 73 anos. A minha audição, a minha voz. Nós vamos lembrar de orar quando vai lá no oftalmologista. Você pode ficar cego, hein? Eu orar dessa maneira e vir acontecer isso na minha vida. Mas o Senhor pode me abençoar. Eu estou orando, eu creio nisso. Um jovem pensa em casar, primeiro ele tem que estar orando a companheira que Deus vai trazer para ele. Não é procurar ao léu a qualquer lugar, porque de repente ele encontra e acha que a companheira vai ter luta a vida inteira, agora ele vai ter que enfrentar a luta. Não é a esposa que ele conseguiu, é algo que está por trás. Não é verdade? E assim é. Casou, está ali, né? O casal. Se pensa em ter filho, já esteja orando pelos filhos. Eu orar: Senhor Deus, tem misericórdia dos meus filhos que vierem. O Hélio, a Elimar e a Natália, né? Eu orava por eles já. Os filhos que eu tive 3. Devemos estar olhando nisso, irmãos. Aí sim, sabemos que tem irmãos aqui que tem lutas, né? Com filhos, em família, pessoas incrédulas na família, pessoas que já ouviram do Evangelho e hoje estão no mundão. São lutas, temos que estar orando. Não desvanecer jamais disto, contra o poder invisível do inferno. A vontade do Pai de apresentar sua sabedoria através da igreja. A vontade do Pai de apresentar sua sabedoria através da igreja, para frustrar os poderes do mal. Efésios 3:10, que diz lá: para que pela igreja, quem é a igreja? É você. Nós juntos somos igreja na localidade, como um corpo,
mas individualmente também somos igreja, né? Para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus, a multiforme sabedoria de Deus, você vê, irmãos, cada um de nós fazemos parte da sabedoria de Deus. Não permita que o inimigo, o mentiroso, tire essas verdades do meu coração, do nosso coração. A multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais. Que eu como igreja não seja a oposição da derrota do inimigo, que eu contribua para isso, que eu contribua para que o inimigo comece a ter vitória em muitas áreas. Como igreja eu estou lutando contra isso. Por isso que o inimigo sabe que como igreja nós temos autoridade de Deus, né? Sobre os espíritos imundos, sobre as enfermidades. Que o Senhor nos dê graça e discernimento nestas coisas, para que pela igreja, irmãos, somos povo de Deus. João diz que uma guerra está sendo travada, mas que o resultado já foi determinado. Você crê nisso? Eu creio, irmãos. A Bíblia já diz que somos mais do que vitoriosos, muito mais do que vencedores. Não é apenas um mal na minha vida que vai me tirar esta vitória, de maneira nenhuma. Somos humanos, somos falhos, falhamos, mas o Senhor sabe. Satanás e seus seguidores foram derrotados e serão destruídos. Satanás continua batalhando diariamente para aumentar suas fileiras e evitar que seus próprios soldados desertam para o lado de Deus. Ele acrescenta cada vez mais incredulidade, e nós, através da palavra de Deus e do Espírito Santo, acrescentamos mais vida, mais verdade no nosso coração, mais firmeza. Aqueles que pertencem a Cristo entraram na batalha do lado de Deus, e Ele já lhes garantiu a vitória. Os textos que nós lemos aqui, o irmão Paulo, preso lá na cadeia, ele sabia que já tinha a vitória do Senhor, a vitória dele já estava sendo ganha. Tudo considerei como esterco, nada, agora é que me interessa o que Deus está me mostrando das verdades. Chega de legalismo, agora é a graça de Deus abundante em nossas vidas. Aqueles que pertencem a Cristo entraram na batalha do lado de Deus, e Ele já lhes garantiu a vitória. Não hesite em seu compromisso com Cristo. O meu compromisso é com Cristo em primeiro lugar, e que o Senhor nos dê graça de viver assim. Uma grande batalha espiritual está acontecendo, e não há tempo para indecisão. Em Efésios 3,12 diz: pela qual temos ousadia e acesso com confiança, mediante a fé nele. Você crê em Jesus? Você tem ousadia, pelo sangue dele você está na presença dele. Eu não vou à reunião para buscar a presença de Deus, não. Ele já está comigo, a presença dele é comigo. A palavra de Deus, Ele estará convosco todos os dias, da primeira hora da madrugada até o 24º horário da noite. É isso que nós devemos crer, irmão, da palavra de Deus. Mas muitas das vezes negligenciamos, né? Interessante, né? Essa ousadia nós conseguimos às vezes pela oração. Aqui na minha Bíblia há um texto explicando, e diz assim: portanto, a oração não é tanto uma arma ou mesmo uma parte da armadura, mas é a maneira através da qual entramos na batalha em si, e o objetivo pela qual estamos armados.
Portanto, a oração não é tanto uma arma ou mesmo uma parte da armadura, mas é a maneira através da qual entramos na batalha em si e o objeto pelo qual estamos armados. Colocar a armadura de Deus é preparar-se para a batalha. A oração está na batalha em si, sendo a palavra de Deus a principal arma empregada contra Satanás durante a nossa luta. Não há indecisão. Estamos na luta e temos ousadia em todas as coisas. Todos nós que fomos a Cristo pela fé, podemos nos colocar diante de Deus a qualquer momento, não por confiar em si mesmo, mas por confiar em Cristo, e assim teremos vitórias sobre o mal, conquistando Satanás pelo poder da cruz e pela firmeza da sua confissão de fé no triunfo de Cristo. E aqui terminando diz: em Cristo somos vencedores, mais que vencedores. Em Cristo nós vamos experimentar a derrota do inimigo cada dia, todas as vezes que ele vier nos sugestionando alguma coisa, porque através das nossas ações, através das nossas palavras que nós dizemos, pela maneira que nós portamos, o inimigo, ele conhece, ele é o maior psicólogo que existe no mundo, mas graças a Deus que ele sabe, não conhece o meu pensar, e nós temos a capacidade de entender pelo Espírito Santo as artimanhas dele, e nós temos na nossa mente e no nosso coração que nós somos vitoriosos, já vencemos com Cristo. Isso que nós devemos caminhar dia a dia. Amém? Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde, e que nos lembremos cada dia, esse nosso adversário, o destruidor, o tentador, já foi derrotado por Jesus, por aquele que habita em nós, e que morreu por nós, e nos deu a vida eterna. Amém?